Olá, amigos, bem-vindos a mais um episódio ao redor da fogueira no Spirit Reflections. Meu nome é Fred Gouveia. Para quem está aqui pela primeira vez, o Spirit Reflections é uma série contínua de conversas bilíngues em inglês e português sobre a jornada pessoal e espiritual dos convidados, as ferramentas que eles encontraram no caminho e como essas ferramentas moldaram quem eles são e o trabalho que eles realizam hoje. Nós entrevistamos artistas, filósofos, cientistas e religiosos de todas as tradições para conhecer mais sobre eles e, no processo, conhecer mais sobre nós mesmos. Então, por favor, deixe seu like, se inscreva. Nós também estamos no Spotify, se você prefere só ouvir esse podcast. Se você estiver lá, por favor, nos siga e nos avalie com 5 estrelas. Isso é muito importante para o algoritmo difundir esse trabalho que a gente realiza. A minha convidada de hoje, gente, merece mais do que um episódio, porque é tantas convergências entre eu e ela, são tantas pontes de conexões, de afinidade, de trabalho, que nós vamos fazer 3 episódios. Daniela Migliari. E hoje nós vamos falar mais da história dela, da parte espiritual, da mediunidade da Daniela e todo o caminho que ela trilhou antes de ela chegar nas constelações familiares. No segundo episódio, a gente vai aprofundar mesmo nas constelações e como isso influenciou a espiritualidade e a fé dela, os livros que ela já publicou em português e inglês e os que ela está em processo de publicar. E no último episódio, terceiro, a gente vai falar só sobre a série que transformou o mundo digital, The Chosen. A Daniela é uma expert nessa série, ela faz um curso de abordagem e de interdisciplinaridade nas convergências que esse maravilhoso filme, esse projeto que a crowd, né, a multidão bancou e continua bancando, está fazendo para trazer a memória de Jesus Cristo e dos discípulos e apóstolos aqui para a atualidade. Bom, a biografia da Dani, vou chamar assim, que já me considero amigo próximo dela, está aqui na descrição do vídeo, todos os links das suas mídias sociais, websites, como você pode adquirir os cursos, livros e conteúdos dela. Então sigam, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos chamá-la ao redor da fogueira e dar uma boas-vindas para ela. Dani, welcome, bem-vinda ao Spirit Reflections. Olá, Fred. Nada como estar em volta da fogueira para a gente poder bater esse papo. É o melhor lugar do mundo. Muito feliz de poder estar aqui nesse projeto tão bonito que você faz, de construir pontes em todos os sentidos. Gratidão. Obrigado, Dani. Ele começou na pandemia, logo quando eu vi que a gente podia sair de casa, eu falei, a gente tem que continuar fazendo algum trabalho. E aí veio essa imagem na minha cabeça num sonho, e veio a música do The Age of Aquarius, Let the sunshine in, aquele coral maravilhoso, que é deixe a luz do sol entrar, deixe a luz do sol entrar. Desde então, aqui estamos. Que bom. Bom, leva a gente lá para o início, Dani, para a gente conhecer a sua biografia e a sua jornada pessoal primeiro. Uau! Como foi? Vamos lá. Eu sou de nascimento Daniela Guimarães Teixeira, filha de Elce e Albano, e nasci em 1978. Meu pai é aposentado como general do Exército, fez toda a sua carreira no Exército, e a minha mãe também sempre dedicada ao lar, à família, mas sempre muito artística, sempre muito espiritualizada, sempre muito conectada, assim, com os mistérios da vida. Ela, enquanto casada com meu pai, eles foram casados 25 anos, ela foi passando por um processo também de, aos pouquinhos, se questionando bastante, né, e começou a entrar nesse mundo do autoconhecimento, até que fechar esse ciclo da relação deles. Eu tinha mais ou menos uns 7, 8 aninhos, quando isso aconteceu, então isso tudo também já impacta, já vai trazendo todo um processo para a nossa vida que vai trazendo as coisas que vêm logo depois, né? Dani, os seus pais eram católicos, de alguma religião específica? Olha, isso é uma coisa curiosa, porque sempre foram muito conectados com Deus, assim, a minha mãe, mas de uma forma um pouco mais esotérica, assim, era isso que eu estava querendo completar. Quando ela começou essa busca pelo autoconhecimento, ela foi muito pelo caminho
do esoterismo, e meu pai não, meu pai sempre tocou a vida assim, com uma certa distância disso. Então, a ligação mesmo com Deus e com Jesus e com o Evangelho foi algo que eu acho que veio com a minha alma mesmo, com o meu espírito, isso já veio comigo. Então, a minha Legal. família toda gosta, fala disso, mas com aquele distanciamento da família católica não praticante, eu, graças a Deus. Só que, além disso, esse aprofundamento realmente não havia, assim, eu não sentia isso intensamente, a não ser pelo meu avô materno, que foi espírita durante um tempo, fechou o Ah, ciclo da vida dele se dizendo espiritualista, e olha que interessante, e seu avô, hein? Nossa, ele foi um precursor, então, na história. foi. Ele estudava Alberto Roden, ele ia mesmo assim nos processos intensos filosóficos, ele gostou muito do espiritismo também, mas no final da vida se dizia espiritualista. E poeta, escritor, minha mãe também poeta, escritora, então todo esse caminho dessa sensibilidade veio por aí também. Que fantástico. E, Dani, você conta que aos 7 anos, então, você estava ali num momento, eu acho que você ia completar com algum passo, algum lance de alguma história? Porque ali, quando a minha mãe, ela enveredou por esse caminho do autoconhecimento, que o casamento terminou, que meu pai estava numa carreira bastante avançada, né, no exército e tudo, lógico que isso tudo foi aquele racha familiar, né, que quando tem uma separação, que é algo realmente difícil e estruturante. Ali também já começa todo um trabalho meu que eu venho desenvolvendo de contato com a criança interior, de todo esse movimento que foi difícil passar por isso, minha Claro, mãe, eu venho de uma família, Fred, de pessoas hipersensíveis, né? E a hipersensibilidade, ela muitas vezes ela é interpretada por alguns como mediunidade, por outros como loucura, por outros como histeria, enfim, é uma hipersensibilidade que, quando ela não está devidamente canalizada, ela pode receber diferentes nomes, né? Quando é uma mediunidade desregulada e desequilibrada, ela se torna também, né, uma pessoa que está passando por uma obsessão, por algum processo difícil espiritual. Então, tudo isso vem dessa característica de um fio desencapado, digamos assim. É como se sim. fosse, né, essa hipersensibilidade muito intensa que a minha mãe tem, né, e que eu vejo muitas pessoas da minha família com essa característica. E quando a gente dá o devido cuidado na saúde, né, na alimentação, nos esportes que a gente pratica, na meditação, na espiritualidade, isso vai se tornando um fio condutor, né? De fio desencapado, a gente vai É boa. conseguindo canalizar, né? Então, isso tudo começou comigo na minha biografia lá atrás, né? Com esse processo muito intenso na minha mãe, isso trazendo uma movimentação difícil na família de origem, né? Um não entendimento também na família de origem dela dessa personalidade tão desafiadora, né? Como isso estava vindo à tona e canalizando para esse mundo do autoconhecimento, do esoterismo, né? Mas não do evangelho em si, dessa conexão, Sim, era um outro caminho, né? sim. Essas escolas de mistérios e tudo. Então, eu cresci com essa mãe fazendo cursos incríveis. Ela atuava como organizadora de cursos de autoconhecimento, de reprogramação humana, os nomes que eu me lembro, Enneagrama. Ela trabalhou com muitas coisas nessa área. E aí eu ia, pequenininha, acompanhava ela, montava os coffee breaks, Que ajudava a pegar a legal. assinatura das pessoas. Então, eu cresci nesse mundo do Quer dizer, autoconhecimento com a a minha sua mãe. mãe, pelo que você está me falando, ela não só frequentou essas escolas de autoconhecimento, ela se tornou uma líder para realizar isso para os outros. Sim, uma servidora. Ela realmente organizava esses eventos, aprendia muito, né? E ela também foi fazendo uma formação vastíssima em cinesiologia aplicada, que é essa conversa com o inconsciente, né? Você vai fazendo testes musculares no corpo. Cinesiologia é bem, bem, bem Seria conhecida. kinesiology em inglês? Yes, Tá, kinesiology. ok. Yeah. Então, ela, inclusive, acho que o precursor, ele era americano, né? Então, ela trabalhou muito conectada com esse mundo e viveu, assim, durante 30, 40 anos dela trabalhando e se especializando nisso, né? Nossa, fala um pouquinho sobre essa ferramenta, Dani, que eu não conheço nada a respeito.
A cinesiologia, ela trabalha com testes musculares, do seu tônus muscular. Então, você faz testes assim, apertando assim, o braço, né? E aí, se você está com uma conexão, por exemplo, eu falo, meu nome é Daniela, e aí meu braço ele fica firme. Se eu falar, meu nome é Fred, meu braço vai baixar. Sim. Então, com esses testes, eu vou me conectando com aquilo que é real, que o meu corpo, o meu inconsciente sente como real para mim. Então, ela vai conversando com as pessoas, por exemplo, se uma pessoa está com uma dor muito crônica, né, e muito antiga, ela vai testando o corpo e perguntando: essa dor é você com você mesmo, você com alguém, alguém com você? E aí ela vai conversando com o corpo. Então ela vai identificando quais são as emoções que estão conectadas com aquela dor. E aí ela faz programações e reprogramações, né, também, para poder trabalhar isso daí e liberar essa energia que está bloqueada, com conversas e testes musculares no corpo. E aí É tem uma como se série de fosse massagens. uma espécie de resposta somática do corpo. Se tiver emoções e traumas armazenados, ao chegar e tocá-los durante uma conversa, Isso. aquilo libera, né? Isso, e esse conhecimento vai se transformando num diálogo com o corpo. Então, a minha mãe sempre testava, por exemplo, a egrégora das palavras, a egrégora Sim. energética, tá? Então, quais são as palavras que desligam os nossos músculos prioritários? Que ela trabalha com o sistema muscular da medicina tradicional chinesa, né? Os Então, meridianos. os meridianos todos. Então, ela vai falando, olha, quantos músculos você está ligado? Então, está com os 42 músculos ligados? A gente sabe que na medicina tradicional são muito mais do que 42 músculos, mas dentro da cinesiologia, esse arcabouço que eles trabalham, que congrega grupos musculares que eles chamam de músculos, né? Então, você vai testando isso nessa conversa com o corpo e percebendo como isso pode se refletir no seu comportamento, no seu relacionamento, e aí fazendo determinados toques, determinadas massagens aqui, né, no R27, enfim, ela vai desenvolvendo esse diálogo com o corpo para poder fazer uma nova programação e aquela dor poder se integrar novamente ao corpo. Fantástico. Nossa, eu quero entrevistar a sua mãe, Dani. Ela está com 80 anos hoje em dia, né? Ela já está no processo de aposentadoria, assim. Ela fez vários vídeos, ela tem um canal aqui no YouTube incrível chamado Ecologia Interna, onde ela fez uma síntese de 9 práticas que a gente se massageia e que a gente vai se tocando para poder voltar para o estado de presença, para esse estado de conexão. Em 3 minutos a gente faz essas massagenzinhas, essas práticas e já Maravilhoso. se equilibra. Tá tudo Ó, aqui. gente, vou pedir para a Dani depois mandar o canal da mãe dela e vai estar aqui na descrição do vídeo. Ecologia Interna. Isso, aqui no YouTube. Tem Fantástico. vários vídeos que eu produzi também, fiz com um amigo para poder levar esse legado da mamãe Que adiante. lindo, que lindo. Nossa, bênçãos para a mamãe. Sabedoria aí, bagagem. Ela está Sim, deixando transbordar esse legado dela. Muito, muito lindo. sim. Bom, Dani, pelo que eu entendi, então, teve nesse processo de você ser exposta a uma feira, praticamente, de tantas ferramentas esotéricas, místicas, espirituais que a sua mãe te levou durante a sua primeira infância, sua adolescência, teve alguma que te chamou mais atenção naquela época, que te deixou mais intrigada, fascinada? Curioso, na verdade, o que me intrigou bastante na minha conexão com a minha mãe foi a escrita, a poesia. Eu cresci, né, com a família da minha mãe, com as minhas tias, com a minha avó, eram todas doceiras. Então a gente enrolava os docinhos para as festas e a gente ficava recitando poesias e contando Ai, que histórias em torno delícia. da mesa, né? Então a gente realmente viveu essa vida, né, de muita sensibilidade aos textos, às escritas. E eu já tinha, desde muito pequena, uma busca por essa conexão com algo além. E era curioso, porque eu ia com a minha mãe para esses eventos, e eu lembro que às vezes ela falava até de UFO, enfim, que foi algo que eu não entrei muito em contato, assim, dentro do meu desejo, não foi algo que me chamou demais, mas eu me lembro de eu pequenininha, assim, às vezes à noite deitar no gramado e olhar e perceber que, nossa, parece que eu não sou daqui. Eu me sentia conectada com algo além e sentia essa saudade imensa, né?
E aí, um dia, minha mãe me emprestou um livro e ela falou para mim desse livro, que era O Cavalo de Troia, do Sim. J.J. Benítez, ou Bennett, Uhum. não sei como é que se fala. Benitez, eu acho, não sei como é que fala também. Eu chamava de Benítez, e o primeiro Cavalo de Troia é ele voltando no tempo para encontrar com Jesus. E, Fred, eu tinha 14 anos quando eu li esse livro, e ali eu encontrei essa saudade que eu tinha, Que tão antiga, bonito. sabe? Ali eu encontrei, falei, é isso que eu estava buscando. Nossa, eu fico até emocionada de falar, Que lindo. porque, ai, eita, tá tocando lá no fundo. Jesus, né, cara? Jesus, ele traz pra gente uma transcendência, uma força, e aí, encontrando aquele avatar, eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida, eu quero essa conexão. E isso foi muito interessante, porque minha mãe me emprestou esse livro, eu falei, nossa, isso aqui tocou demais em mim. E aí ela achou lindo, mas assim, vida que segue, e ali a minha alma já estava começando uma caminhada própria, que não vinha, eu tive acesso por ali, pela minha família, mas tinha algo muito além ali, Entendi. né? Eu vou querer juntar esse fio dos docinhos que você enrolou por muito tempo e me deu água na boca, fiquei com vontade de comer um monte. E a escrita da poesia como Cavalo de Troia aos 14 anos. E eu só quero fazer um parênteses que na minha infância eu tenho muitas memórias de ver a minha mãe deitada no sofá, na sala, lendo a série do Cavalo de Troia. E eu lembro o quanto que ela ficava entusiasmadíssima com as elucubrações e as confabulações, as especulações. Será que aquilo é verdade? Será que realmente foi uma coisa de astronautas, de seres de outro planeta que vieram? Porque ele leva a gente, eu nunca li o livro, mas pelo que eu entendo, ele leva a gente numa viagem fantástica de aceitar que era uma nave, né? Jesus era uma nave, veio numa nave espacial, aquela coisa toda, né? Tinha isso no livro, mas para mim, sinceramente, Fred, isso foi, sei lá, 0,00001%. Eu achei curioso, eu até pensei, gente, né? Que coisa diferente, mas o que me pegou ali, o que me capturou foi o Evangelho, né? Tanto é que eu não segui na série, eu sei que a série é imensa e eu não tive vontade de seguir. Ali eu tinha encontrado o que eu estava buscando, que era essa Exato. conexão com Jesus. E na época eu tenho uma prima que ela estava frequentando a igreja católica e tinham grupos de jovens aqui em Brasília, muitos grupos de jovens. E aí ela tocava violão e tinha aquela coisa de você fazer amigos e paquerar e tocar isso, enfim. E aí eu falei, eu quero ir com você. Aí fui. Só que quando eu chego lá no grupo, que eu vou aprendendo a tocar violão, que eu vou, né, convivendo com as pessoas, novamente eu encontro o evangelho. E aí eu fiquei assim muito mergulhada. Resolvi fazer a primeira Eucaristia e a Crisma, e fiz as duas em um ano e pouco. E rapidamente virei professora de catequese. Assim, isso é questão de Uau! 3 anos só que eu fiquei na Igreja Católica, mas assim, aqueles mergulhos, Fred, sempre comigo muito intensos e muito profundos. E ali, novamente, eu via a galera indo mais para curtir, mais para conviver, mas eu tocava e sentia aquela conexão. A pessoa, vamos fazer uma noite de vigília. Todo mundo dormia e eu ficava, sabe? Tocando violão. Tocando violão e louvando a Deus, e tinha É. assim, evangelho, 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 né? E eu A percebia música é um um fio fervor condutor. diferente. A música é um fio condutor tão poderoso que quando você alia ela para uma intenção de louvar, de espiritualizar, não tem para ninguém. Eu tocava muito pouco, toquei pouquinho, né? Hoje em dia nem toco mais, mas assim, o que rolava ali era um encontro com o meu fervor, né? Que era Que algo bonito. diferente. E eu lembro que ali já houve uma história interessante com um colega meu que, numa dessas situações de grupo, ele teve uma queda de glicose e ele desmaiou. E aí o pessoal chamou a ambulância e eu coloquei as minhas mãos em cima dele e tinha aquela história na época de experimentar os dons, né? E de Ah, sim. falar de línguas. E eu fui orando, orando, orando ali em cima dele e falando, né? E quando eu vi, eu estava falando não sei o quê e tocando nele, e ele acorda de novo, ele fica bem, ele já vai para a ambulância já estabilizado, e eu já tinha sentido ali
algum efeito que o pessoal na Igreja Católica chama de dons do Espírito Santo, que também no mundo evangélico se fala assim. No Espiritismo se fala, né, dessa mediunidade de cura, de efeito físico, né, de manifestações. Mas para mim é tudo a mesma coisa, Fred, é só Sim, que nome você quer dar, né? Então sim. ali essa questão da mediunidade já estava começando a dar seus sinais. Que eu tive durante a minha infância também questões até os 12 anos de idade muito intensas, de É, evidência e de tudo. isso que eu queria que você pudesse pincelar um pouquinho para a gente. A mediunidade até os 12 anos, como é que foi? Você via, você sentia, você saía do corpo, você tinha intuições, sonhos? A primeira ocorrência que eu tive foi mais ou menos com 5, 6 anos de idade, que eu tive uma evidência mesmo de ver seres, né, dentro de casa, de ver animais. A primeira que eu vi que me assustou muito foi que eu abri o meu armário, tinha uma cobra enrolada, né, mas eu gritei, e aí, enfim, eu tinha visões, assim, mas muito claras, de olhos abertos, e ao longo de determinadas fases ali, convivendo com a minha mãe, nesses grupos e vendo algumas coisas, teve um amigo dela que percebeu isso, que era um paranormal, e ele começou a conversar comigo, a me dar orientações, junto com a minha mãe ali, mas quando eu comecei a ter esse trabalho junto com ele e que eu ia canalizando para algo ali, por exemplo, trabalhar com cura, muito novinha, né? Isso eu tinha mais Sim, ou menos uns 12 anos. Eu fui percebendo que aquilo não estava me fazendo bem, eu sentia assim, não, isso não é para mim. Aí um dia eu cheguei, sim. mãe, olha, tive essas duas conversas, mas eu não quero fazer mais isso. Ela tá certo, filhota, não vamos mexer com isso então, não. E aí eu me lembro de um dia ter feito uma oração para Deus. Eu falei, pai, eu não dou conta disso. Não consigo Sim. lidar com isso. Por favor, né? Eu não quero mais ter que lidar com essas visões. Eu não quero mais ter que olhar para isso. E aí, fechou. Eu Fechou o fiquei, canal. fechou o canal. Durante 20 anos. Ele abriu depois aos 32 numa situação A bem gente vai delicada. chegar lá. A gente vai chegar lá. E aí, Dani, você nos leva assim aos seus primeiros, né, early 20s, que a gente chama em inglês, né, final da sua adolescência, início da idade adulta, o jornalismo, né? Você fala da escrita e da poesia, você se encontra ali como sendo uma ferramenta profissional que você abraçou? Estaria correto o que eu estou falando da sua biografia? Sim, desde muito pequena eu gostava de escrever. Meu pai também escrevia bastante, e quando eu tinha 6, 7 anos, eu estava sendo alfabetizada, ele me deu já a minha primeira máquina de escrever. Que legal. E meu pai sempre foi um homem muito silencioso, gostava muito de música clássica, se dedicava completamente para a vida profissional dele. E eu sei que ele trabalhava também nessa parte de inteligência, de escrever mesmo, né? Posicionamentos e tudo. Então, ele me deu essa olivete verde, era um verde meio piscina, assim, e eu fiquei orgulhosíssima e já comecei a digitar. E eu tinha essa característica de escrever diários longuíssimos, falando das minhas emoções, para eu poder desaguar as minhas tristezas, frustrações, receios, medos, inseguranças. Eu escrevia e eu percebia que aquilo me acalmava, né? Isso é E é poderoso. muito, muito. E juntando com isso, né, esse caminho que a gente passa na adolescência também, as revoltas, as raivas, aquilo que foi muito difícil de compreender, né, nessa situação da minha mãe, essa hipersensibilidade se traduzia muitas vezes como uma bipolaridade muito intensa. Então, ela passou por momentos de muita genialidade, ela realmente tem uma genialidade, uma sensibilidade ao humano, à poesia, só que isso também vinha com o outro lado, o lado da instabilidade, o lado das situações difíceis, né, que a gente viveu nos processos, quando ora ela está ali na euforia, ora ela está ali, né, na depressão, e isso não foi devidamente tratado, porque é muito difícil um Sim. bipolar querer se tratar, né? Então, eu vivi todas essas aventuras nesse processo, e óbvio que na adolescência virou uma raiva também, porque a raiva nos impulsiona, nos leva É. adiante, e aí nasceu a Justiceira.
a justiceira que queria virar jornalista e queria denunciar para o mundo todas as coisas Erradas, erradas, injustas. injustas, como toda boa adolescente, né? Então, Você tocou num assunto levou tão para o jornalismo. interessante. A raiva, quando bem canalizada, ela é uma propulsora para a gente dar uma guinada em nossos projetos da vida interessante, né? Exato, essa raiva me levou para o jornalismo, né? Eu falei, não, eu preciso escrever, então já vinha aí essa necessidade de conexão interior, expressão, né? E canalizar essa raiva. Eu também sempre fui muito dos esportes. Eu sempre gostei de praticar muito esporte a vida toda. E aí, nessa época, eu canalizei isso tudo para o vôlei. Vôlei, que legal. E era assim, toda a minha raiva descontava na bola. Eu tenho até hoje, o meu braço ele é 3 centímetros maior do que o esquerdo, o direito, porque eu ficava horas batendo bola no paredão. Sim, para dar os cortes para o lugar certo, bloquear, né? Que Exato. coisa Eu canalizava ali. E bacana. fui muito silenciosa, assim, na minha infância. Eu era uma criança normal, mas, assim, a expressão toda ia para o texto, ia para a escrita, e a raiva ia para a bola. E depois eu canalizei da bola para o jornalismo. Fantástico. Fez uma junção, uma fusão. Então, leva a gente para os seus primeiros momentos de adulta, desenvolvida, independente, aí até você chegar no seu casamento. Sim. Bom, aí nesse período que eu fiquei na igreja, eu tive ali uns paquerinhas e tal, fiquei até os 16 anos convivendo. E aí, depois, num certo momento que eu fui encontrando algumas coisas ali da igreja e do humano, que é normal e que tem em toda e qualquer igreja, em toda e qualquer religião, né? Eu fui percebendo, olha, não vai dar para eu ficar aqui, não estou mais me encaixando nisso aqui, e me afastei da igreja católica. E nesse período, eu tive meu primeiro namorado. E foi um namoro que durou ali 4 anos, dos 16 aos 20. Então foi algo bem estruturante para mim. Foi meu primeiro amor, foi meu primeiro homem, foi a pessoa com quem eu tive ali um encontro bastante significativo. Porém, eu percebi que ali não ia dar para mim, né? Então, durante esse processo, eu fui encontrando no jornalismo também toda a minha canalização da minha energia, né? E foquei naquilo, no meu profissional, na minha vida, porque eu vinha de uma história de muita instabilidade na família de origem, Uhum. porque depois o meu pai também encontrou um novo casamento e que nesse novo casamento não aceitava muito a minha mãe, então eu ficava ali sem muita estabilidade no meu pai e sem muita estabilidade na minha mãe. E aí eu falei, preciso me virar sozinha, eu preciso ganhar a vida, eu preciso dar meu jeito, não posso depender de ninguém, porque isso aqui, né, vai complicar para mim. Então, nessa instabilidade, eu fui buscar em mim mesma essa força. Eu preciso ser uma ótima aluna, eu preciso passar no vestibular, eu preciso conseguir um baita emprego. E meu pai, ele falou, ó, se você não passar em federal, eu não vou pagar a faculdade. Aí eu Olha, falei, tá bom. desafio lançado. Desafio lançado. E não passei na federal. E foi uma bênção para mim, porque aí, quando eu entrei numa universidade aqui de Brasília muito boa, que é a UniCeub, eu precisava trabalhar, eu comecei a trabalhar na Nestlé. E trabalhei ali durante alguns anos, né? E tive vivências muito legais, e tive um aprendizado assim de independência financeira muito rápida que chegou. E aí, faltando 1 ano e meio para eu me formar, eu falei, eu vou fazer jornalismo, eu vou tentar fazer estágio, abrir mão de um salário grande numa multinacional para ir ganhar um saláriozinho de estágio, mas viver o meu sonho ali eu estava com 19 anos, quando eu entrei no Aqui é jornal. entre 99, no Correio 99. Brasiliense, né? Foi quando eu entrei no Correio Brasiliense em 1999. E aí, ali, eu canalizei tudo para isso. A parte espiritual ficou um pouquinho de lado nesse período, mas sempre junto Natural. comigo, natural. Mas eu foquei demais na minha vida profissional. Fiquei 5 anos em redação, depois fui trabalhar, depois desse período em redação, eu fui trabalhar em assessoria de imprensa, nessa parte mais do organizacional, né?
E fui trabalhar também no gerenciamento de crise. Isso foi uma área que eu fiquei muito assim conectada por conta até de todo esse caminho da minha vida. Óbvio que naturalmente isso se refletiu em me tornar uma pessoa que tinha muita capacidade para lidar com esse tipo de situação. E aqui em Brasília a gente sabe que tem muita demanda, muito trabalho ligado a isso. Então rapidamente eu passei a trabalhar num grupo grande aqui em Brasília, que é o Grupo Paulo Otávio, que tem várias empresas. Eu fiz um, assim, um network riquíssimo, né? Porque o Paulo Otávio ele tem empresas na área de comunicação, na área de construção civil, na área de hotelaria, de shopping centers, varejo. Então, assim, trabalhei nesse grupo empresarial de 21 empresas durante 6 anos. Né? Dani, dá para a gente um exemplo para quem não sabe do conceito de gerenciamento de crise na comunicação corporativa? Tem uma história de um momento que você lembra, assim, que você possa ilustrar para a gente? Por exemplo, empresas que passam por uma operação da Polícia Federal, né, e que vão entrar com um processo como a Lava Jato, a Operação Lava Jato, né? Então, o fato é, essas empresas precisam se comunicar de uma maneira ou de outra, precisam se defender, né? Então, nesse momento, a gente faz um gerenciamento de crise de entender, olha, aquela empresa vai precisar responder para a justiça aquilo que ela fez, e isso é importante, então não é sobre estar certo ou estar errado, é sobre ter o direito de fala e poder se posicionar. Então, eu fiz muitos trabalhos nessa área também. Ou uma escola, por exemplo, que uma criança morreu afogada, né? Então, precisa fazer também um posicionamento público, porque, óbvio, é uma tragédia, ninguém quer passar por isso, mas precisa fazer esse trabalho, né? De se comunicar com a sociedade. Na época da pandemia também, eu gerenciei a comunicação dos hospitais de campanha. Então, assim, junto com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, então, vários trabalhos que trazem esse tipo de expertise, porque uma coisa é você fazer assessoria de imprensa, outra coisa é você ter alguém que faz assessoria de imprensa e tem esse conhecimento, né, do gerenciamento de crise. Exato. Que requer maior sensibilidade, inteligência emocional, uma visão muito mais estratégica, né? Sim. E a escrita, você já estava desde a época da máquina de escrever ali, digitando e pulindo, né, esse talento seu. Exatamente. Lapidando. Exatamente. Então, eu depois que eu saí da Paulo Otávio, eu resolvi virar empresária, criei uma agência que hoje em dia, até hoje, é a maior assessoria de imprensa e gerenciamento de crise aqui do Distrito Federal, que se chama DGBB Comunicação e Estratégia. Essa empresa, DG sou eu, que é Daniela Guima, e BB é Bernardo Brandão, que é meu sócio, né? Legal. E a gente atua nessa área até hoje, atendendo mais de 30 contas de representação de marcas aqui na cidade. Maravilha. Então, a gente está mais ou menos em 2012, quando você passa a atuar nesse grupo DGBB. Sim, eu abri a minha empresa Olá Comunicação em 2008. Aí depois, conforme a empresa foi crescendo, esse meu amigo Bernardo Brandão tinha a empresa dele também, a Captare, e aí a gente se uniu para poder criar o grupo de comunicação da GBB, né? Então, nós ficamos atuando ali mais ou menos uns 10, estamos agora há 12 anos, e eu venho aos pouquinhos fazendo uma transição outra de carreira, né? Continuo com a agência, continuo com algumas contas lá, só que de uns tempos para cá eu fui, né, fazendo essa transição mesmo para esse mundo da terapia, para esse mundo, né, do autoconhecimento, das constelações familiares. Então, Hoje em dia eu tenho uma segunda empresa que se chama Amor em Movimento, onde eu faço todos esses outros trabalhos. Que lindo, Amor em Movimento, adorei o nome. Dani, então leva a gente para aquele campo da sua vida onde a mediunidade volta a aparecer. Como é que foi as circunstâncias desse ressurgimento? Sim, aí depois que eu tive aquele namoro, eu tive um segundo namoro muito rápido, que foi bastante tenso, foi uma história meio complicada, assim, durou só 7 meses, mas sabe aquilo que vem e realmente era uma relação que eu percebi, não, isso aqui não dá para mim, não faz bem para mim, com inclusive questões delicadas mesmo, sabe, de agressão, de tudo. Eu falei, não dá para a gente passar por aí. A gente acaba tendo uma vivência que nos enriquece quando a gente passa por um tipo de situação Com certeza. assim
abusiva, né? Porque primeiro percebeu o que em mim buscou esse tipo de relação, né? O que em mim abriu a porta para isso acontecer e os aprendizados riquíssimos que eu tive ali, sejam de resgate ou de algo que veio como uma prova, né? Mas foi algo bem significativo para mim. E aí, quando eu já tinha terminado essa relação só há pequenos 2 meses, eu falei, nunca mais eu quero saber de conversa de novo, eu vou cuidar da minha vida. Aí, só 2 meses depois, eu conheci o Máximo. Mas tinha que O ser o máximo. máximo mesmo, né? Adorei. Era isso ou nada. Boa. E E a como é gente que está vocês se conheceram? até hoje juntos, estão já 23 anos juntos e 20 de papel passado. Maravilha. E como é que foi esse primeiro momento que vocês se conheceram? Olha, essa história é interessantíssima, Fred. A gente se reencontrou comigo dando carona para ele para a Chapada dos Veadeiros. Eu Ai, era que lugar repórter maravilhoso. do Correio Brasiliense, uma amigona minha, Cíntia Garda, que mora aí nos Estados Unidos. A gente está sempre se encontrando. Ela me falou: tem um amigo meu da Europa que está passando férias aqui. Você dá carona para a gente? A gente racha gasolina, vamos para a Chapada, para as cachoeiras, vamos. Isso Ai, que assim, com delícia. 22, 23 aninhos, né? Então, eu conheci ele dando carona, eu que parei o carro embaixo da casa dele. Eu falo que o príncipe vem com o Isso. cavalo, foi a princesa, no caso. Boa, boa. E aí, Disruptiva, transgressora, adorei. isso, e no carro eu já percebi que eu conhecia ele. Eu falei, gente, eu conheço essa pessoa, eu conheço, mas eu conheço muito, assim. E achei isso muito estranho. Aí a gente se apaixonou na Chapada, ele estava num relacionamento também que já estava um pouco ruim. Ele vivia já há 15 anos na Europa, teve 2 anos nesses 15 anos que ele voltou rapidamente para o Brasil, porque a mãe dele era da ONU e morou 6 anos na Inglaterra, 6 anos na Holanda e 3 na França. Então, ele até falava um português meio assim, com biquinho. Ele tinha saído de um português aos 7 anos de idade e falava português, claro, mas era muito mais nativo em inglês. O meu esposo até hoje ele fala muito, muito mais o inglês do que ele trabalha para empresas americanas o dia todo. Então, o inglês é muito vivo aqui em casa por conta disso. E depois, quando a gente resolveu ficar juntos, ele terminou a relação e voltou para o Brasil para ficar comigo. E aí a gente engatou já direto. Vendo fotos de infância minha, ele se reconheceu numa das fotos. E a gente percebeu que a gente tinha Uau! feito a primeira série juntos, antes dele Nossa, mudar gente, para a Europa. que Foi. legal, que Eu não bonito. acreditei. Ele falou: sou eu nessa foto. Eu falei: não é, claro que não, então não sou eu. Aí mostrou para a mãe dele, ela falou: é você. Eu não acreditei, eu ainda era repórter do Correio. Fui até a escola com o meu crachá de repórter, pedi para ver os documentos e a gente descobriu que a gente tinha estudado em 83. Você realizou uma matéria investigativa. E foi meu primeiro amor, tá? Porque eu lembro dessa paixonite e ter ficado tristíssima quando ele se mudou para a Europa. Oh, que lindo. Então, juntou os fios Foi. do passado com aquele momento presente. Então, vocês se apaixonam, decidem construir uma vida juntos. E aí? Aí a gente tem a Rafaela, inclusive hoje ela está fazendo 17 anos com a gente gravando isso aqui. Parabéns, Parabéns, parabéns. Rafa. E aí, depois de 3 anos, veio aquela vontade de ter o segundo filho e eu fiquei grávida de trigêmeos, espontaneamente, sem tratamento. Só que eu descobri esse trigêmeo já tendo uma gravidez tubária. E aí foi o momento que eu realmente quase morri, né? Eu estava indo para o centro cirúrgico, a médica até falou para o Márcio: olha, se despede da sua mulher, porque foi desse jeito. E Dani, entrei. o que significa gravidez tubária? É quando um dos fetos fica preso na trompa, Tá. a trompa de falópio, né? E ficou preso na minha trompa direita, outros 2 bebês no útero. Então, foi uma gravidez ectópica, ou seja, fora do útero, né? E, ao mesmo tempo, de uma gravidez gemelar. Então, eu tive 3 óvulos que foram fecundados, e é um caso raríssimo, só tinha um outro caso como esse relatado na medicina, que os 4 tinham falecido, a mãe e os 3 bebês. Uau. E eu estava mãe com 3 bebês e fui para o centro cirúrgico e assim foi, né? Quando descobri essa gravidez, eu já estava num processo de hemorragia intenso, tiveram que me dar
acho que foram 5 bolsas de sangue para eu poder não entrar em choque, voltar. Me abriram pelo entrada da cesárea da minha primeira filha, para poder lavar, tirar todo aquele sangue do abdômen, estancar. Quer dizer, os fetos já haviam tipo, morrido dentro de você nessa ocasião? 2 vivos e eles têm hoje 13 anos. Perdão, ok. Só o que ficou na tubária, que foi meu segundo filho, a gente deu um nome para ele, eu sinto que era um menino, né, e chamou ele de Miguel, e o Noah e o Theo estavam no útero. E hoje em dia, milagrosamente, eles nasceram, porque realmente... O Miguel foi o que ficou preso na trompa. Foi. Entendi. E aí, ele foi retirado da minha barriga, eu falo que ele é o segundo, porque ele foi o segundo a sair, né? A gente viu isso um dia também no movimento de constelação familiar com a Mimansa. A Mimansa falou assim, quem foi o que saiu primeiro da sua barriga? Eu falei, foi o da gravidez tubária, que eu chamo de Miguel. Então, ele é o segundo. Quem foi o terceiro a sair da sua barriga? Porque o Noah e o Theo não saíram juntos. Ela ainda fez assim com as mãos, né? Na hora da constelação. Falei, eles não saíram juntos, né? Eu falei, não. Então, foi o Noah, que é o terceiro, e o Theo, que é o quarto, que isso é bem importante nas constelações, essa ordem dos irmãos, né? Então, sou mãe de 4, né? O segundo voltou para o mundo espiritual, e, por fim, conseguiram me recuperar. Eu passei por muito tempo hospitalizada. Nesse período, Rafaela, que estava com 3 aninhos, passou por um movimento interrompido muito significativo, porque eu fiquei 2 meses hospitalizada. Uau! E depois, quando eles nasceram, mais 2 meses por conta da prematuridade. Então, foi um período de muita provação, né? E eu voltei dessa cirurgia com a mediunidade completamente aberta. E aí, foi lá que grávida de ressurgiu. 2, lidando com um trauma profundíssimo e, assim, tendo que lidar com efeitos físicos, porque minha mediunidade tem muito efeito físico, né? E ficava, às vezes, passando por um processo obsessivo de incorporação também, porque esse segundo filho, ele não aceitou não ter nascido. E aí, você passar por um processo obsessivo com o próprio filho é algo que você vive de uma maneira muito visceral, porque é um sofrimento legítimo, né? Claro. Meu e dele. Então, nesse momento que eu comecei a adoecer nesse processo obsessivo, eu tive... logo em seguida, uma questão na tireoide, tive que tirar a tireoide porque eu fiz um exame e deu que... Na época eles tiravam muito rápido, hoje em dia não fazem mais assim, mas deu inconclusivo para malignidade, né? Como deu inconclusivo, optaram por tirar. Aí logo em seguida eu tive um problema também, comigo sempre foi muito físico, né? No corpo. E tive uma questão também na... vesícula, tive que tirar a vesícula e estava no processo começando a endometriose, né? E eu falei, gente, não é possível, vou ter que tirar mais 3 órgãos agora, mais 4, o que está acontecendo comigo? E aí uma amiga me levou um dia, falou assim, peraí que eu vou te levar na FEB, e me levou na Federação Espírita Brasileira, passei por um atendimento fraterno e ganhei um Evangelho segundo o Espiritismo. Naquele momento, foi a única vez na minha vida, nessa época, que eu briguei com Deus. Que eu falei, me esqueceu, tô deixada de lado, né? E me senti assim, completamente desconectada. E eu falei, e tô com 3 filhos para lidar, né? Passando por essas incorporações, por essa situação obsessiva intensa. Então foi bem puxado. Mas quando esse livro chegou na minha mão, eu engoli, né, assim, o livro, porque a racionalidade do Allan Kardec respondia à minha área, que eu não comentei aqui, que eu me especializei em jornalismo científico e bioética. Tá. Bioética? Bioética, Legal. Porque eu gostava dessas questões dos dilemas da vida, né? Essas questões mais filosóficas e mais profundas, das crises na humanidade, né? Então, essas questões ligadas a temas muito difíceis, como aborto, como eutanásia, como filhos siameses, gêmeos siameses. Eu cobri vários casos na imprensa, né? Eu tenho mais de 300 matérias publicadas na área de saúde, de bioética, de dilemas humanos. Então,
o diretor de redação, ele falava assim, essa matéria é super sensível, tem que colocar a Daniela para ir cobrir. Aí eu fui me especializando nessa delicadeza mesmo, né? Então, ali, nessa situação que eu estava vivendo do jornalismo científico, né? Encontrando também Allan Kardec, eu falei, nossa, isso me responde, isso fala comigo, né? Não que eu estivesse me voltando contra o que eu vi na igreja, porque ali o que eu vi na igreja, o que realmente me irritou na época, eram questões humanas, que tem também no Sim. Espiritismo e tem em qualquer outra, mas... Disputas de egos, fogueiras de vaidades, politicagem, isso aí é universal. Humanos, né? Somos todos nós humanos, aprendendo, né? A nossa infância espiritual que ainda está caminhando. Mas aquilo ali, olha, quando eu encontrei o Espiritismo, que eu fui entender o que eu estava atravessando, né? Que a mediunidade era simplesmente algo que eu poderia aprender a canalizar, né? Essas tomadas que as paredes têm tomadas, né? Como essa tomada aqui de luz. Tem a tomada também elétrica. Então, as pessoas todas têm essa mediunidade, essas tomadinhas. O médio ostensivo, ele tem, sei lá, 100 tomadas. E uma outra pessoa comum talvez tenha 2, 3, porque todo mundo tem algum nível de percepção, né? E aí eu fui vendo que conforme eu fui reencontrando o evangelho, com essa racionalidade, essa fé raciocinada, e com essa base, essa estrutura para eu conseguir aprender a pilotar essas tomadas todas abertas que tinham em mim, na minha família, historicamente, eu me achei no Espiritismo. Falei, agora, né? E aí fui acolhida num grupo espírita de uma pessoa que percebeu esses adoecimentos também nos meus filhos. Um dos meus filhos gêmeos precisou fazer transfusões a cada mês durante 2 anos. Ele tinha imunidade baixa, então tinha que receber imunoglobulina, e fui tratá-lo numa homeopata que eu encontrei 5 vezes por acaso, num salão fazendo unha. E aí ela falou, não, vamos fazer um trabalho de homeopatia, e ele, em 4 meses, recebeu alta da transfusão, porque a imunoglobulina dele aumentava, que são as células de defesa, né? Aumentava 8, 10 pontos entre uma transfusão e outra. Quando entrou com homeopatia, aumentou 300. Oh, uau! Depois foi Nossa, ele para... teve uma resposta muito mais agressiva à homeopatia. Foi. Que Em um mês. interessante. Em um mês. Depois de 4 meses que a homeopatia entrou, se Claro. somando ao trabalho, porque isso é importante, sabe, Fred? A gente entender que, graças à medicina, eu estou aqui, os meus filhos estão aqui, eu passei por tudo que eu passei. Então, eu sou uma pessoa que dou lugar a tudo, sabe? Esse negócio de dizer que é um ou outro, não é Ou o comigo. outro, Para exato. mim, é um e outro. Isso é que nos faz fortes, né? Então, foi maravilhoso, porque ele recebeu alta, e essa pessoa que estava tratando ele, ela percebeu minha mediunidade e me levou para o grupo espírita familiar dela, da cidade de Palmelo, que é uma Palmelo. cidade super espiritualizada, e eles me ajudaram a desenvolver. Fui para a comunhão espírita depois, fiz os 10 semestres, e a cada semestre, novamente, de forma muito intensa, porque aí eu mergulhei, eu li a codificação em 4 meses, Codificação. eu li a série histórica de Emmanuel em, sei lá, 1 ano, depois André Luiz inteiro em mais 1 ano, mas assim, estudar de anotar cada coisinha e de procurar referência e voltando ao contato com o Evangelho intensamente, né? Então, E aí a sua mediunidade estabilizou também no processo. total, total. E nesse momento surge a Daniela escritora, a Daniela Migliari, porque até então era só Daniela Guima, inclusive eu não tinha colocado o nome do Máximo, sabe? Naquela coisa, aquela defesa antiga de eu não posso depender de ninguém. Então, Sim, assim, tá, eu vou casar com esse cara, realmente é o amor da minha vida, mas não vou botar o nome dele, porque, né? Assim. sim. E aí, conforme esse processo todo foi caminhando dentro de mim, foi surgindo uma necessidade de elaborar as dores do passado, porque todas as feridas da família de origem começaram a aparecer na relação a dois, na relação da maternidade, e
eu lidando com essa mediunidade intensa. E eu falei, meu Deus, o que é isso aqui dentro de mim? Né? E aí eu fui encontrando esse sentido da infância espiritual, que por trás da minha sombra, que ia se manifestando no dia a dia, com a irritabilidade, de estar com as incorporações descontroladas e sem saber de onde vinha aquela dor, aquela raiva, eu falava, gente, isso só tem eco em mim porque eu também preciso me evangelizar, eu preciso me cuidar. Né? Então eu fui percebendo que não dava para eu ficar brigando com essa sombra, eu precisava entrar em contato com isso. E aí eu comecei a escrever, em 2008. Escrever, ainda foi antes da Tubária, que foi em 2010, mas eu já era mãe da Rafa, que nasceu em 2007. E aquilo veio com uma necessidade imensa de elaboração. E conforme eu entrava em contato com a minha sombra, eu ia vendo invariavelmente a minha criança ferida por trás. Talvez aquela criança que, em parte, teve o trauma da separação dos pais, entre outras coisas? Entre outras coisas, aí já começo a trazer os nossos próximos programas aqui. As minhas dores pretéritas, as dores transgeracionais, as dores né, do meu amor cego de criança, que também na separação trouxe isso daí, todo o meu arcabouço para aqueles que acreditam, outras vidas, enfim. E eu juntei isso tudo num nome só, que está ao longo de toda a codificação kardeciana. Infância espiritual. Quando eu tive com o Divaldo, meu primeiro livro foi surgindo, tá? Mas isso é um outro capítulo que a gente vai entrar no próximo programa. Chama Abraço à Sombra. Olha aqui. Encontros que acolhem e iluminam a infância espiritual. Perfeito. Tá? Então, eu estou encontrando algo em mim que está acolhendo a minha infância espiritual. E eu já vim escrevendo sobre isso há muito tempo, e aí eu percebi, né, depois, durante o estudo da codificação, que a infância espiritual estava ali, sendo falada pelos espíritos. E quando o Divaldo viu esse livro que eu entreguei para ele, ele falou assim para mim, a Joana, que é a Joana de Ângeles, né, gostou demais, demais, né, disso aqui, especialmente da infância espiritual. Né? Ele até me disse que tinha começado a escrever um livro a respeito das questões de sombra também, né, a psique, mas até hoje eu não tive notícia se ele publicou ou não, ele ainda não comentou nada comigo, eu não voltei a perguntar sobre isso. Até um aceno para o próximo episódio nosso, Dani, você mencionou uma coisa fantástica que eu acho que poucas pessoas sabem, especialmente no movimento espírita, talvez, que Divaldo frequentou um workshop em Kiev, na Ucrânia, com Bert Hellinger, durante um fim de semana inteiro sobre constelações familiares, né? Foi, porque eu depois fiz o livro do filme dele, né? Divaldo, Mensageiro da Paz, e eu passei... tá aqui. Clóvis Mello, pessoal do Sidney Girão, produtores, fantástico livro. Então aqui os bastidores do filme. Esse livro, ele tem todas as fotos, né, dos artistas, e, enfim, aqui, ó, o Máscara de Ferro, enfim. E tem entrevistas todas, eu fiz ele todo constelado também, fazendo época por época a vida do Divaldo, né? Então, nesse período, eu conversei com o Divaldo e ele falou assim, ai, Daniela, eu gosto demais de constelação. Um dia no almoço ele me contou que ele teve em Kiev, numa das viagens dele por palestras, ele soube que Bert e Sophie Hellinger estavam lá, e ele foi de forma anônima, não se apresentou para os dois, chegou lá, assistiu o final de semana inteiro de workshops e ficou maravilhado. Depois disso, ele voltou para o Brasil e fez 2 seminários sobre constelação, dizendo ele que queria propor ao Bert, e ele tentou, mandou vários e-mails, fez vários contatos, propôs ao Bert de trazer a 4ª lei do amor, que seria a reencarnação. Mas isso é um outro assunto que a gente pode falar no próximo programa. Outro tema, maravilha. Vamos voltar aqui para o nosso episódio de hoje. A gente estava falando, então, da sua mediunidade, a estabilização e o controle, né, da sua mediunidade já educada, desenvolvida dentro do estudo sério da doutrina espírita. Sim. E
a gente fala, o nosso episódio de hoje está escrito no título, pré-constelações. Então, acho que a gente pode terminar hoje você nos dando um aceno, assim, como é que foi esse teu encontro com a constelação, tendo em mente já todo esse arcabouço espírita, de experiência espírita que você vivenciou de maneira muito intensa. Foi. Aí, dentro do Espiritismo, rapidamente, em 8 meses, estudando o Evangelho profundamente, fazendo principalmente o Evangelho no lar. Olha que Exato. É interessante. fantástica essa prática. Ela é transformadora, é incrível como muda. Fred, eu falo para você, ela é a prática. A prática. Todo arrepiado, só de ouvir falar isso, ela é tão verdade, na minha experiência também. E quando eu percebi que eu estava vivendo uma história espiritual, eu vinha de uma mente que, embora muito conectada com o Evangelho, não conhecia nada de espiritismo, nem de mediunidade, nada. Eu só tive aqueles episódios na infância que eu pedi para fechar. Desculpa. Imagina. E depois, dali em diante, eu não tinha nenhum contato com isso, zero. E o Máximo, ele também é cientista da computação. Então, tinha eu com jornalismo científico, ele cientista da computação agnóstico, flertando com o ateísmo, assim, mas aquele pensamento que vem da Europa, onde tinha ali uma história muito contra Deus, né? Aquela resistência, aquela dor que está na Europa toda em função das cruzadas, da Inquisição, de tudo que eles passaram lá. Eles têm uma visão de Deus bastante dolorida, né? Então, quando isso tudo começa a se passar comigo, eu tenho um marido comigo, vendo, assistindo. A gente viveu durante 1 ano e meio desse período obsessivo, efeitos físicos muito intensos dentro de casa. Então, a gente passou por fases, assim, de poltergeist mesmo, né? De estouros de luz durante a noite, com o quarto todo apagado, as luzes pipocando. A gente tinha a cama, ela era como se fosse um vibracol, assim, sabe, de um celular, só que a cama inteira. E a gente passou a dormir todos os dias com isso, né? Nossa. As empregadas colocavam a mesa, colocavam a louça, aí quando voltava a louça estava toda virada. E eu, gente, o que é isso? E duas pessoas extremamente racionais, eu lidava com isso, falava, cara, chama o síndico, chama o eletricista, entendeu? Aí quando eu encontrei aquela homeopata, que eu fui parar nesse grupo de Palmelo e eu comecei a entender o que estava acontecendo, a gente estava construindo a nossa casa e onde eu estava morando enquanto construía a casa, eu ficava perto desse grupo. Foi o período de eu entender o que estava acontecendo comigo, aí eu fui para a comunhão espírita. Quando a minha casa ficou pronta, aí eu falei, agora eu vou fazer a formação de 10 semestres. Então, a sua iniciação, entre aspas, daí no espiritismo é nesse momento que você está relatando. Foi nessa família que me acolheu durante 8 meses para eu entender o que estava se passando, mas depois eu fui para a Comunhão Espírita, que é o maior centro espírita aqui de Brasília. Eu acho que é um dos maiores do Brasil, tem 5.000 pessoas servindo lá, né? Então, realmente são muitas pessoas estudando, é como se fosse uma universidade. E para minha mente racional e científica também, vindo do jornalismo científico, foi um alento para mim. Só que eu precisava lidar com essa hipersensibilidade, tendo essa racionalidade junto. Então, era o meu lugar, né? E aí, meu esposo, ele agnóstico, me escutando, fazendo evangelho no lar, na sala, sozinha. Só que a gente sempre foi muito conectado, muito ligado, a gente é muito, assim, conectado mesmo, profundamente conectado. E eu falei para ele, olha, eu vou ler esse livro, está me ajudando a passar por essas cirurgias, por esses adoecimentos, essas coisas esquisitas que estão acontecendo aqui em casa, então fica à vontade. E eu tive uma orientação de fazer o evangelho no lar em voz alta, fazendo sozinha. Então eu tinha 3 bebês, um marido agnóstico no quarto e eu na sala fazendo o evangelho no lar sozinha. Eu esperava todo mundo dormir e ia ler em voz alta. Até que um dia eu escuto ele indo para a cozinha, ele pegava leite, eu teve até um dia que ele começou a varrer a cozinha para ele ouvir eu fazendo o evangelho. E eu falei, gente, e eu lá. Até que na 3ª semana ele falou, posso sentar aqui para ouvir? Eu falei, pode. Então ele chegou com as próprias pernas. Sentou e encontrou Allan Kardec. Engraçado que no primeiro evangelho dele, ele quase incorporou também, ficou sentindo, o que é esse tremor aqui na minha perna? Eu falei, vamos fazer aqui o item 6 do capítulo 28, que é uma oração onde a gente decreta.
este é um encontro de estudo do Evangelho no Lar e nenhuma incorporação será aceita aqui. Perfeito. Então, a gente já fazia esse decreto e não tivemos mais nenhum problema, e aí o Evangelho no Lar foi me erguendo. Assim, e o poltergeist, os fenômenos físicos sumiram? Não sumiram. Ali naquele momento, eu já tinha tido, em 2005, antes da Rafaela nascer, eu tinha tido uma constelação familiar que eu tinha procurado por conta de uma questão de saúde, que eu tinha uns sangramentos já, umas coisas estranhas, já era endometriose um pouco dando alô. E eu fiquei 11 anos sem ter contato com as constelações até 2016, quando eu encontrei os Hellinger, né? Mas, nesse período, em 2011, eu fiz uma constelação com a Júlia Passarinho. Ela é filha do Jarbas Passarinho, ela é uma espírita muito querida aqui de Brasília, e ela fez um atendimento comigo individual para eu tentar lidar com esse filho. Aí foi quando eu olhei para esse filho dentro das constelações pela primeira vez, e ela falou assim, vai para a comunhão, vamos lá fazer um tratamento. E ela me tratou, na verdade não, eu fui para a comunhão fazer um tratamento físico e espiritual, e eu a conheci lá, e ela falou, vem fazer uma constelação comigo. Foi assim, foi o outro caminho. E aí ela fez um atendimento, né, de eu conseguir incluir esse filho, mas os transtornos, a obsessão ainda continuava. E eu fui me evangelizando, porque toda obsessão começa numa auto-obsessão. Exato. Toda. Então eu estava me evangelizando e ele vindo junto, né? Nesse tempo, eu tive um encontro, fazendo um trabalho voluntário para a FEB. Na verdade, era para um canal chamado Portal Reação, que depois a FEB deu lugar para eles, mas nasceu de forma independente. Onde a gente tinha que entrevistar espíritas que davam palestras e tudo, para eles comentarem casos verídicos de pessoas em sofrimento, né? E eu fui, numa dessas entrevistas, entrevistar a Maíse Braga. Maíse Braga, nossa, excelente palestrante, gente. E ela é uma médium que ela brinca, que ela vê que nem como é que chama? Não é Tamagotchi, como é que os pokémons que você Pokémons. vê. Ela vê tudo à sua volta, né? E eu fui entrevistá-la para um episódio que não era meu. Eu estava com a minha família no restaurante, e o Rafael, que é o produtor desse programa, ele falou para mim, Dani, hoje a entrevistadora adoeceu, tá passando mal pra caramba, você pode entrevistar a Maíse? Aí eu... Olha... Claro! Aí eu corri para entrevistá-la. Quando eu fui ver qual era a pauta, filhos que tinham falecido. Uau! E cheguei lá, entrevistei a Maíse. No final da entrevista, ela falou assim, minha filha, seu mentor está aqui, ele quer te passar uma comunicação. Isso o Rafa continuou gravando, eu tenho esse vídeo gravado. Nossa, que lindo, Dani. Aí ela falou assim, o seu filho sabia que ele não ia ficar. Você precisa ter mais firmeza e falar para ele, meu filho, nós sabíamos, você agora precisa retomar o seu caminho. Ela não sabia de nada, Fred, nada. Que incrível. Nada. E ela falou para mim isso, claramente. E, enfim, que eu precisava ter essa firmeza e essa orientação, né, de dizer isso para ele. Decreto, como você fez no Evangelho no Lar. Só que eu sou mãe. Lógico. E uma mãe encaminhar o filho para o mundo, isso é papel do pai. Eu podia colocar esses limites, mas eu não ia conseguir fazer isso sozinha, dentro dessa constelação familiar, entende? Então, nesse período que eu estava na comunhão, e que eu tive essa noção, e que tinha o Evangelho no Lar sempre em casa, chegou o resgate para a gente, né? Chegou esse caminho. E aí, um dia recebi 2 amigos durante o momento do Evangelho no Lar, que foram fazer uma visita para a gente. Aí a gente já estava 1 ano e meio fazendo o Evangelho, e fazendo esse processo de desobsessão aos poucos. Ele foi ficando mais e mais leve, eu parei de incorporar muito rapidamente, assim, que eu aprendi, eu nem sabia o que era incorporação, mas eu tinha aqueles arrobos de irritabilidade, de falas, assim, que não eram minhas. Então, conforme eu fui
frequentando aquele grupo durante 8 meses, eu fui percebendo que era isso. Então, quando eu sentia essas vibrações, eu abria o evangelho e lia em voz alta. Eu fiz fazendo isso durante um mês, cessou. Mas os adoecimentos físicos continuavam e os efeitos físicos na casa também. Então, esse casal chegou para tomar café com a gente e eles são de uma religião muito linda, que é o Santo Daime, junto com a sim. União do Vegetal, que trabalham com a ayahuasca. E Ayahuasca, aí, grande erva de poder. Adoro. Já tive isso, uma experiência linda com ela. isso. Aí, veja, nesse momento, meu esposo já estava conhecendo esse caminho comigo do Evangelho no Lar, foi comigo no grupo dessa família e falou, tu vai lá, mas não vai sozinha não, vou com você. Então ele viu o pessoal incorporando em volta da mesa mediúnica e eu começando a florar aquilo e ele falou, sozinha você não vai. E a gente passou por isso juntos, Que sabe? lindo. Ele foi muito parceiro, assim. Porque ele via as coisas acontecendo dentro de casa, ele fala, cara, eu não posso ser agnóstico com isso tudo que está acontecendo aqui, né? Tem alguma coisa, vou ter que me abrir. Mas isso tudo não foi dito, foi vivido, né? Então, esse casal, nesse dia, ele falou assim, o Frank, que é muito amigo nosso, ele falou, Dani, posso vir fazer uma defumação na sua casa? Na quarta-feira, isso era domingo. Eu falei, claro, pode. Aí, o Máximo topou também. Quando foi segunda, terça-feira, ele me liga e falou, tem 2 noites que eu estou sonhando que eu tenho que fazer um trabalho com vegetal na sua casa. Vegetal é ayahuasca. Aí eu falei, opa, peraí, né? Eu já tinha conhecido, eu já tinha ido umas 3 vezes, assim, mas eu falei, calma, deixa eu ver aqui. Aí eu falei, Máximo, olha, tem isso e tal, a gente está passando por essa situação ainda, já estamos 1 ano e meio, a coisa continua. Aí ele falou assim, bom, então vamos nessa, né? O que é isso perto do que a gente está passando? Manda ver. Então ele chegou, fez essa sessão lá em casa, e durante a sessão eles não sabiam que o nome do nosso filho era Miguel. Ele fez a sessão inteira trazendo hinários e hinos de São Miguel. Uau! E o Máximo entrou na força e ele viu 2 espíritos atrás dele, que ele sentiu como sendo antepassados dele, pedindo que ele reconhecesse o Miguel. E aí ele falou, meu filho, eu te vejo, eu tô vendo que você está aqui. E eu preciso te dizer, você não pode mais ficar aqui. Você precisa seguir o seu caminho. E eu estava na ponta da mesa, eu tinha comungado também, eu me sentia, Fred, como se eu fosse como se tivesse um galinho, assim, de maracujá em torno de mim. Eu estava tomada naquilo, porque eu sou mãe. Claro. Né? E na hora que o Máximo fez isso, eu senti soltar. Só o pai encaminha para o mundo espiritual. Seja ele qual for o mundo, né? Físico ou espiritual. Tudo é espiritual, Fred. É, Tudo é verdade. espiritual, querido. A matéria está a serviço do espírito. Ela está simplesmente um pouco mais condensada para ser, né, a matriz onde o Patrix, né, que é o pai, as leis de amor, elas se expressam na Matrix, na matéria que a gente está aqui. Então não dá para ficar só nisso nem só nisso, né? A gente é filho dos dois. As pessoas ficam tentando separar as duas coisas, mas a vida ela é expressa também, né? Seja de uma matéria mais quintessenciada, claro, mas enfim, espírito, matéria e Deus. Não é assim? Então, Lindo. no dia seguinte desse processo lá em casa, os efeitos físicos cessaram. Cessaram. Que lindo. Miguel teve a libertação dele e foi encaminhado pelo pai, pelo Máximo. E graças a esse momento lindo de comunhão com a planta, com a ayahuasca. Fred, eu nunca falei isso publicamente, eu estou contando essa história absolutamente íntima, eu já contei pedaços dela. Contei recentemente para o Rafael, que fez o Portal Reação, né, que é esse meu colega que a gente tem vários programas gravados para a FEB. Foi onde eu conheci o Rossandro Klinger, que é meu grande amigo, que me incentivou a escrever o Abraço à Sombra. Então, Grande Rossandro. Já esteve tudo aqui conosco ao começou redor da fogueira, foi uma honra entrevistar ele também. Pois é, pois é. E aí, querido, só para finalizar a constelação chegando, nesse período, com a descoberta do Evangelho no Lar, eu me dediquei durante 3 anos a ser evangelizadora, implantadora do Evangelho no Lar. Então, toda terça-noite eu estava na casa de uma família
fazendo a implantação do Evangelho. Ou seja... Dani, essas caravanas de pessoas que vão como voluntários, com toda a boa vontade, e são recebidos de portas e coração aberto nos lares dos outros para fazer um culto no lar, um momento de culto no lar, é uma experiência tão transformadora, que também faz parte da minha história em Nova York, quando eu descobri o Espiritismo. Não tem nada mais gratificante, eu lembro, naquela época, de ensinar a implantar um evangelho no lar e participar daquele momento em família, no seio de uma casa, né? Muito bacana. Você está de brincadeira que você implantou o evangelho também? Sim. Estou impressionada, Fred. A gente tem muita coisa em comum, hein? Muito, muito. E eu quero respeitar o nosso horário, que a gente tem que desligar nesse momento, que eu quero deixar aqui para as pessoas um cliffhanger, como a gente fala em inglês. Nós vamos continuar esse bate-papo com a Daniela, episódio 2, onde ela vai continuar nas constelações e como ela se aprofundou nelas e quando ela começou a dar à luz aos livros nessa segunda fase da vida dela. O primeiro sendo Abraço à Sombra, encontros que acolhem e iluminam a infância espiritual. Dani, um abraço no seu coração, profunda gratidão por você ter partilhado esse momento aqui conosco ao redor da fogueira. E a gente se encontra nos outros 2 episódios. Vamos encontrar. Eu só quero deixar uma iscazinha para o pessoal vir para o segundo. Quando a gente vive demais lá e não cá, a gente precisa voltar para a nossa constelação familiar para terminar de encarnar aqui. Então foi assim que o Evangelho no Lar já foi trazendo todo esse senso de tratar da minha família, do meu corpo, da minha casa, da minha família de origem, que estava sendo muito projetada na minha família constituída, né? Então veio junto o Evangelho, mas havia uma necessidade não de ficar vivendo lá no nosso lar, porque eu não estou lá, eu preciso estar aqui agora. E aí esse encaixe que eu precisava chegou com a constelação, né? Então, 2010, o Espiritismo me ajudou, né, a dar esse zoom out, mas eu precisava depois dessa integração que a gente trata no nosso próximo encontro. Gente, até o nosso próximo encontro com Daniela Migliari ao redor da fogueira, como a gente fala em inglês, stay tuned, e deixem seus comentários, o que vocês acharam desse episódio, siga-nos lá no Spotify, no YouTube, deixe o joinha, ative o sino, mande para toda a galera para a gente continuar consolando, esclarecendo, pacificando e trazendo beleza para todos os corações. Dani, fica com Deus, até breve, beijos. Eu agradeço, querido, um beijão.